Então, Paulo Roberto, vamos continuar a nossa conversa. Conversa essa que estava a ter aqui um momento profundo, uma vez que está ligada a algo que nos une a todos. Se quiser continuar a trocar algumas impressões sobre aquilo que o move neste livro, e neste caso agora relacionado com a alimentação, mas também com outros temas que são importantes trazer. Sim, então, concluindo aqueles exemplos que nós estávamos dando, né, eu entendo que essa proposta que está no livro, ela é bastante pragmática, como a gente falou no início, é um processo, e é muito gratificante entrar nesse processo e verificar os resultados, porque são resultados muito rápidos também que aparecem. Então, cada resultado construtivo, agradável, solidário, nos estimula mais a continuar e intensificar nesse processo, né? Então, independente de onde nós estejamos, se estejamos na área rural ou na área urbana, independente do nosso nível socioeconômico, existe espaço para a gente prestar atenção nas nossas atitudes e tentarmos discernir se essa atitude específica ela estimula a escassez ou a abundância. É óbvio que não podemos fazer com que todos os nossos comportamentos estimulem a abundância, porque o contexto como um todo não favorece esse tipo de atitude. Muito pelo contrário, até pune as pessoas que têm esse tipo de atitude. Mas no que for possível, né, no espaço, ocupar esse espaço que nós temos à nossa disposição. Todo mundo tem algum espaço, então que nós possamos, pelo menos, ocupar esse espaço, para que, pelo menos, alguns dos nossos comportamentos deixem de ser promotores de escassez para que sejam promotores da abundância. E os resultados são muito significativos em termos de sentido da vida. Então, melhora os relacionamentos, não só entre os nossos pares, né, humanos, como também como toda a natureza, vegetais, animais. Então, eu penso que está disponível para qualquer pessoa, é uma proposta extremamente pragmática. Agora, nós não vamos ser 100% abundantes da noite para o dia, né? Nós vamos fazer uma observação de em que situação nós nos encontramos e ver os caminhos que nós podemos percorrer para que as nossas ações se tornem cada vez mais promotoras de abundância e não de escassez. Mas é basicamente isso, é prestar atenção. Eu acho que nós podemos prestar atenção onde quer que nós estejamos e em qualquer situação. É prestar atenção no armário, como a gente falou, no prato de comida, como eu me relaciono com as pessoas, né, como eu me divirto. Então, tudo isso pode ser considerado como uma grande oportunidade para autoconhecimento, desde que a atenção seja dada e que os nossos comportamentos não ocorram no automático, né? Então, eu acho que essa aqui é a grande proposta do livro e penso que está disponível aqui e agora para qualquer pessoa. Esse tema da alimentação, enfim, isso, como eu disse, nós podíamos estar aqui 3 dias a falar ininterruptamente, porque de facto é um tema gigante, mas eu trazia só esse tema da alimentação uma vez mais, só por uma razão, porque de facto é bom que nós tenhamos em conta que o tema da alimentação, enfim, para não falar de outros, mas alguns são mais óbvios que outros, e este é óbvio, que é a ligação que este tema da alimentação tem com todos os princípios básicos ou elementos, se quisermos, da natureza, como seja o sol, a água, o ar e a terra. E, de facto, e até com o fogo, em alguns casos. Pronto. E só para ter em conta que, de facto, nós podemos olhar para o alimento per si, não é? o alimento como uma fonte que atravessa os tempos, não é? Porque, na realidade, essa água que ele foi banhado é uma água que, se calhar, varreu o mundo inteiro, não é? Essa gota d'água terá varrido o mundo inteiro e essa gota d'água transportou com ele um conjunto de elementos que nos fazem viver de uma forma diferente. E também o sol, que está disponível gratuitamente, que é uma abundância, é uma fonte inesgotável,
e o ar, que acaba por não ser uma fonte inesgotável, mas enfim, mas tem uma qualidade que nós precisamos de acolher, que é precisamente o facto de este planeta ser um planeta com alguma complexidade atmosférica, que faz com que possa ocorrer precipitação, possa ocorrer sementes que voam e que são transportadas de continente em continente, e, portanto, perceber que, de facto, o alimento não se esgota naquilo que nós comemos, não se esgota no hambúrguer, mas, se calhar, esgota-se em outros elementos que são... esgota-se no sentido em que ele é assimilado pelo nosso organismo, mas nós próprios somos propagadores desse alimento e devolvemos à terra esse alimento, enfim, através das propriedades que nós próprios seguramos, que tem a ver com essa expressão, mas também com a noção de que, de facto, há uma inter-relação gigante entre todos os elementos. Gigante entre os elementos que nós abordámos há pouco, que falei agora, mas também com aquilo que ingerimos, a maneira como nos relacionamos e a forma como, se calhar, e é aqui que eu queria pegar no tema e pedir ao Paulo Roberto para que qualidades nós precisamos de encontrar para, se calhar, olharmos para estes elementos de uma forma, não vou dizer que seja espiritual, mas que seja basilar e profunda e que nos conecte com, enfim, os elementos que nos ligam com tudo o resto. Ou seja, que práticas precisa uma pessoa que vive na cidade ou que vive até no campo, enfim, mas que precisa de se alinhar com esta compreensão mais vasta que extravasa largamente o seu próprio ambiente, o seu próprio corpo, desde logo. E estamos a falar de meditação, estamos a falar da prática do silêncio, estamos a falar da observação aturada proposta por alguns pensadores ou filósofos como Goethe. Enfim, o que é que vê aqui? Ou seja, o que é que tem a transmitir relativamente a esta dimensão que ultrapassa o lado económico, mas que de facto nos ancora e nos religa com aquilo que é a nossa essência? Olha, missão difícil que você passou para mim. Eu não tenho tanta ligação a nenhuma tradição religiosa, espiritual, mas eu naveguei por várias delas, né? Fiz várias práticas de meditação, de concentração, né? E que eu penso que são muito interessantes para ajudar no autoconhecimento. Eu penso que essas técnicas, elas muitas das vezes também oferecem a oportunidade de você experimentar o controle da atenção. Então, isso é muito importante, foi aquilo que a gente conversou anteriormente, né? O recurso mais importante que nós temos na nossa vida é a atenção. A nossa vida depende, como ela vai seguir, vai depender de como nós direcionamos a nossa atenção, né? Se nós darmos atenção para o nosso corpo, para as necessidades dele, para sono, para alimentação, como nós já conversamos bastante, né? Para a característica saudável dos nossos relacionamentos, tanto afetivos, né? Fraternos. Então, o nosso trabalho. Então, se nós prestarmos atenção, né, na nossa vida, nas nossas atitudes, nós vamos direcionar a nossa vida. Se uma pessoa, ao invés de dar atenção para a saúde, para a rede de relacionamentos, ela começa a dar, por exemplo, para programas de televisão ou de internet que incentivam a violência, que incentivam a agressividade, a sua vida vai ser outra, né? Eu li uma vez uma pessoa, né, um texto, dizendo que nos Estados Unidos, na semana, parece que os pais, em média, né, dariam 2 horas de atenção para a televisão, né, e daria menos de 15 minutos para os seus filhos, né? Então, quer dizer,
o que você quer como filho, né? Se você dá mais atenção para propaganda, para a televisão, que já normalmente é um instrumento de divulgação de produtos, de estímulo ao consumo, né? Ou do seu filho, né? Que filho você vai ter, né? Se você não tem tempo para dar atenção para o seu filho, para que você vive, né? Para que você trabalha, né? Então, realmente, no nosso ponto de vista, a proposta do livro é que nós direcionemos a nossa atenção para aquilo que é importante para a vida. E eu penso que muitas dessas práticas de meditação, né, de contato com esse algo diferente do que, né, os cinco sentidos, às vezes, né, percebem, eu acho que muitos deles, se a prática for feita de acordo com a sua essência, ela contribui muito para direcionar a nossa atenção. Então, se ela ajuda a direcionar a atenção, e se nós deliberadamente direcionarmos essa atenção para aquilo que nos enriquece em termos interiores, né, e exteriores também, aquilo que nos refina, que nos dá sentido para a vida, provavelmente nós vamos ter uma qualidade de vida muito melhor, independente do nível de consumo, nível econômico que nós tenhamos. Então, eu penso que essas práticas são muito importantes e são muito harmônicas, desculpe, são muito harmônicas com a proposta da economia baseada na abundância, eu diria até que muito, quase indispensáveis, né, para que a gente possa justamente direcionar a nossa atenção para os nossos comportamentos cotidianos e verificarmos se eles são abundantes ou promotores de escassez. Então, eu penso que é muito importante, eu tenho algumas práticas, mas isso pode ser qualquer coisa que você faça, né? Às vezes uma caminhada, né? Prestando atenção na sua respiração, né? Nos seres que estão ao seu redor, nas sensações, um vento mais quente, um vento mais frio, isso tudo pode nos ajudar, não precisa estar vinculado, filiado a uma instituição filosófico-religiosa, mas de aproveitar essas práticas para que a gente ganhe expertise no direcionamento da atenção. Então, nesse aspecto, eu acho que é muito importante. Não sei se isso atende ao que você Sim, sim, falou, se você tem alguma coisa para perfeitamente. complementar. Não, não, é perfeito. Cada um tem as suas práticas e era interessante só trazer este tema para desmistificar um pouco a complexidade, mas, por outro lado, trazer a profundidade da relação dos vários elementos com aquilo que nós ingerimos. Não é? Ou seja, não é propriamente, nós não comemos um pedaço de qualquer coisa que nasce do nada. Nasce de uma conjunção de elementos que perdurou uma vida muito para lá da nossa e que chegou até nós de uma determinada forma, e é interessante nós, quando comemos, quando nos alimentamos, temos a noção que aquilo que estamos a comer traz consigo os tempos, todos os tempos que viveram antes de nós. E portanto, não é algo que nasceu agora e morre aqui. Não, é algo que veio como conjunto de circunstâncias até hoje e que, naturalmente, há alguma água que com certeza que percorreu este planeta e que caiu numa forma de gota, numa raiz e que nos traz o alimento. E se o Gabriel me permite, Sim, sim. eu gostaria de fazer a conexão desse comentário que você está fazendo com a pergunta anterior, para você executar essas práticas de direcionamento da atenção, seja ligada a uma instituição religiosa, filosófica ou não, isso está disponível para qualquer pessoa, na cidade, no campo, né, em qualquer lugar. Então, esse exemplo é perfeito para dizer que a proposta é aplicável aqui e agora e para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. É verdade. Há aqui alguns aspectos que eu gostava que, enfim, também que trouxesse, e provavelmente, se calhar, até dão ligados. Enfim, um deles é o trabalho, não é? O trabalho, o ócio e a obra-prima, mas também com a tecnologia. Desmistificar um pouco a tecnologia e o papel dela no desenvolvimento humano e na relação entre, enfim,
entre o universo, entre o mundo natural e o meio humano, e de facto era interessante trazer estes elementos, a ciência, tecnologia e competitividade, como o Paulo Roberto fala no próprio livro, mas também o trabalho, o ócio criativo e a obra-prima. É muito interessante ler este capítulo, que é no capítulo 10, o trabalho, o ócio criativo e a obra-prima, porque traz uma visão que já tem vindo a ser abordada por alguns teóricos, mas que hoje em dia até já há aplicações práticas desse famoso, eu diria famoso, porque é super interessante navegar nesse tema, do ócio criativo. E se quiser trazer algum desse tema, seria super interessante. Com essas poucas palavras que você disse, você pegou um universo todo, né? Tem muitos aspectos aí para serem comentados, né? Eu começo com uma péssima notícia para a maioria das pessoas, né? Uma péssima notícia, porque normalmente como que o trabalho é encarado, né? É tratado nos livros, né? Nos discursos, que normalmente, né, tem até o ditado aqui, não sei se no Brasil, se em Portugal, né, trabalho que dignifica o homem, né? Então, assim, ficou uma impressão, né, que para você se inserir na sociedade em condições de igualdade, legitimidade moral, você precisa estar trabalhando, né? Aqui teve um ex-presidente da República que falou que os aposentados eram vagabundos, né? Com essas palavras mesmo, apesar de ser um intelectual, né, do meio acadêmico, inclusive, mas ele chamou as pessoas que são aposentadas de vagabundas, né? E eu tenho uma péssima notícia. Então, assim, o trabalho normalmente é considerado como aquele que é explorado, né? Então, tem várias visões em relação ao trabalho. E eu gosto de ver a origem etimológica da palavra, né, que é um instrumento de tortura. Então, primeiro tripalho, né, é um instrumento de tortura. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção, em primeiro lugar, o que é esse trabalho na vida da gente. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer. Nós estamos nos expressando plenamente, nós estamos fazendo aquilo que realmente o coração da gente pede para fazer, né? Por quê? Que isso é importantíssimo. Isso está completamente ligado, diretamente ligado com os problemas sociais e ambientais que nós estamos vivendo, né? Porque as pessoas costumam atribuir a responsabilidade para a elite, para os empresários, para os presidentes, governantes, né? As pessoas costumam atribuir a responsabilidade para essas pessoas. Não estou querendo tirar a responsabilidade delas com o que eu vou falar, mas essas pessoas não poderiam ter o poder que têm se não fôssemos nós, se não fôssemos nós as pessoas que seguimos essas orientações, né? Vou dar o exemplo do Brasil, por exemplo, hoje, né? Nós temos um presidente da República que é francamente favorável ao agronegócio, né? E o agronegócio de grande escala, né? O grande agronegócio. Então, nesse nível de produção, o agrotóxico é fundamental, né? E ele fez e faz de tudo para estimular e facilitar o acesso e o uso desse tipo de produto, né? Inclusive com vários produtos que são proibidos na Europa, né? E que no Brasil ele está liberando e querendo facilitar. Tanto é que ele estava fazendo um decreto, ele publicou, o judiciário que impediu que ele tivesse um prosseguimento, né, de exigência. Ele tem um órgão aqui no Brasil, como deve ter em outros países, que analisa o produto, vê as consequências dele e autoriza ou não autoriza o seu uso no país, né? Então, ele botou um decreto dizendo que, se essa análise durasse mais de 60 dias, que o produto estaria automaticamente aprovado. Então, quer dizer, bastaria ele atrasar, né, a ter uma complexidade, né, na sua análise que ultrapassasse 60 dias, que já poderia ser usado, né? Então, é esse nível de facilidade que está se propondo aqui, né? Então, ele aprovou
centenas de produtos proibidos em outros países e deixou disponível. Agora, uma coisa é ele, com a caneta dele, aprovar, e outra é, se ninguém usar esse tipo de produto, ou ninguém comprar produtos produzidos com esse tipo de produto, a iniciativa dele seria inócua, né? Não valeria nada, né? Então, o que efetivamente tornou nocivo o uso desses agrotóxicos? Não foi a lei, tem a responsabilidade dela, claro, mas foi, na verdade, o uso, porque a lei não obrigou a usar. A lei deixou disponível, né? Se ninguém usasse isso, nós não teríamos... A atitude dele de elaborar esse decreto e colocar em prática esse decreto não surtiria nenhum efeito negativo, né? De envenenamento dos rios, água, terra, etc. Então, é muito triste, né? A gente verificar isso. Uma grande mineradora, não é o presidente dela que vai pilotar o trator que vai devastar, que vai arrasar com a terra. É uma pessoa como nós que vai fazer isso. É um advogado que vai tentar protelar todas as medidas judiciais para evitar que ele cause muitos problemas sociais e ambientais. Então, somos nós, nos nossos cotidianos, né, no nosso cotidiano, com as nossas atitudes, é que estamos causando os problemas sociais e ambientais que estão diante de nós, infelizmente. E o que normalmente ocupa a maior parte da nossa vida? É o tal do trabalho, né? Aqui no Brasil, pelo menos, nós temos jornadas bastante expressivas, de até 44 horas de trabalho, e isso é bastante tempo, né? São 8 horas, em média, né, de trabalho, mais um sábado, de segunda a sexta, e mais um sábado com 4 horas, né? Então, onde a parte acordada da gente, a maior parte está ligada ao trabalho, né? Fora que a gente tem que se transportar, que transporte é uma coisa complicada, né? Nós temos que estudar para o trabalho, nós temos que fazer tantas atitudes para podermos nos inserir de forma mais confortável nesse ambiente de trabalho, que boa parte do nosso tempo acordado está ligado ao trabalho. Então, se a maior parte do nosso tempo está ligado ao trabalho e ao nosso comportamento cotidiano que está causando os problemas sociais e ambientais, faz sentido concluirmos que o trabalho é que está destruindo a natureza e as pessoas. É uma consequência natural disso, né? Então, e não só a nível coletivo, né? Porque nós estamos destruindo a condição da natureza cuidar da gente, né? De dar água, temperatura, tudo que a gente precisa, alimentos, né? Que não sejam envenenados. Nós estamos destruindo tudo isso, basicamente com o quê? Com o nosso trabalho, né? Que é a atividade mais importante na maior parte das pessoas do planeta. Então, apesar dessa visão que normalmente se tem de que o trabalho é a vítima, né? Todos nós somos vítimas, mas o trabalho é que está preponderantemente causando os problemas sociais e ambientais que nós estamos vivendo, né? Então, se a gente... além disso, pessoalmente também, que muitas pessoas perdem a saúde trabalhando, né? Tem problemas de movimentos repetitivos, né? Trabalham em ambientes extremamente impróprios para a saúde. Até quem trabalha no escritório tem ar-condicionado, tem uma série de situações que a pessoa tem que acordar cedo, muitas delas com medo de perder emprego, como é o caso do Brasil hoje, com uma legião de desempregados. Os patrões também, com uma série de dificuldades, acabam pressionando muito os empregados, e eles acabam trabalhando muitas horas e prejudicando totalmente a sua vida, né? Então, é um aspecto muito complicado. Então, as pessoas ficam procurando postos de trabalho, né? Inclusive votam nos políticos que querem aumentar os postos de trabalho, quando, pelo menos, não sei se é o caso de Portugal, em outros lugares, nós temos aqui um problema muito sério, que é a má distribuição das horas de trabalho.
Tem pessoas que trabalham muito tempo, trabalham demais, gastam a sua saúde, perdem a sua saúde, desgastam a sua rede de relacionamentos, porque não tem tempo de nutrir essa rede de relacionamentos, enquanto outras pessoas também acabam com a sua vida porque elas não têm a condição de se inserir em alguma atividade que dê uma remuneração para ela satisfazer as suas necessidades, né? Então, enquanto uns trabalham demais, outros não têm como trabalhar e acabam vivendo na indignidade também. Então, nós temos que repensar essa história do trabalho e tirar esse trabalho, essa atividade da nossa vida do pedestal intocável que ela está hoje e começarmos a refletir sobre, efetivamente, qual está sendo o resultado dessa dedicação significativa da humanidade para essa atividade de obter recursos, né, para satisfazer as suas necessidades, que é o trabalho. Então, primeira má notícia do livro, né, é essa, né? Nós não somos tão vítimas assim, os trabalhadores não são tão vítimas assim. Eles são vítimas, sim, de uma exploração, e todos nós somos, só que esse trabalho é que está efetivamente causando os problemas sociais e ambientais que nós estamos vendo. Porque, como já foi falado, não é o político que vai contaminar a água, usar o agrotóxico, não é o presidente da mineradora que vai dirigir lá o trator, não é ele, né? Não são essas pessoas. Então, nós temos que ver essa questão do trabalho, se ela realmente dignifica o homem e a humanidade, e verificar se a forma como a gente está trabalhando está contribuindo para que nós sejamos seres humanos melhores ou, pelo contrário, estamos contribuindo para os problemas sociais e ambientais que nós estamos vivendo. Então, é uma perspectiva bastante diferente. Isso desemboca, né, ou nos leva para o ócio criativo. Se nós estamos trabalhando muito, né, e nossa atividade de trabalho está causando problemas sociais e ambientais, é a principal atividade que está causando os problemas sociais e ambientais, então, quanto menos nós trabalharmos, melhor. Então, acho que é importante a gente ter essa noção, né? Tanto coletivamente, tentar buscar uma redução da carga na jornada de trabalho, até para que outras pessoas possam se inserir, né? Não ficar concentrado em menos pessoas. Então, essa é uma forma interessante para se lidar com um alto nível de desemprego, que, por exemplo, hoje no Brasil é muito grande, né? E, ao mesmo tempo, dar mais oportunidades para nós darmos atenção, a tal da atenção, para outras áreas de experiência da vida, né? Porque nós temos outras áreas, não é só o trabalho é uma área importante, daqui a pouco a gente vai falar sobre a obra-prima, realmente é uma área importante da vida da gente, mas nós não podemos negligenciar as demais, até porque se nós negligenciarmos as demais, nós vamos acabar prejudicando a nossa dedicação ao trabalho também, né? Então, nós temos que dar atenção à saúde, à alimentação, aos relacionamentos, aos projetos de vida da gente. Então, temos várias áreas de experiência da vida. O ser humano, graças a Deus, é um ser bastante complexo, então nós não deveríamos resumir a existência do ser humano ao trabalho, né? Que é quase que está acontecendo, pelo menos na observação que eu tenho ao meu redor. Praticamente a vida da pessoa é estudar quando é criança para ganhar a vida, né? Tem até um ditado que era comum antigamente, não sei se ainda hoje parece que sim, né? Que os pais, quando a criança está resistindo a estudar, não está querendo estudar muito, fala: meu filho, se você não estudar, quem você vai ser quando crescer? Né? E ele não está falando de ser uma pessoa solidária, honesta, não é nada disso que ele está falando. Ele está falando em se inserir em condições vantajosas no mercado econômico, especialmente no mercado de trabalho, para obter dinheiro, para ter casa, carro, etc, etc. Então, esse é o fundo dessa observação, né? Então, quem você vai ser quando crescer, né? Então, já é uma educação desde criança, né, para o trabalho, depois uma existência cada vez maior, pelo menos aqui no Brasil, o tempo de trabalho para a aposentadoria está sendo cada vez mais esticado, né?
e que você vai acabar com a sua rede de relacionamento, vai ter dificuldade de manter a saúde, tudo por causa da dedicação exclusiva, exagerada ao trabalho. E quando você consegue finalmente se aposentar, onde é que está a sua rede de relacionamento? Onde é que estão os seus relacionamentos? Onde é que está a sua saúde? Né? Onde é que estão os seus projetos de vida? Né? Onde é que eles estão? Então, é quase que assim, a aposentadoria sendo um olhar para trás de arrependimento, né, para muitas pessoas. Não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, que é para isso, mas eu tenho visto que isso é muito comum. E principalmente porque nós não conectamos o resultado do nosso trabalho com as consequências sociais e ambientais. Né? Aí, já pulando um pouquinho para a obra-prima, né, vamos imaginar uma pessoa que trabalha como diretor de marketing de uma empresa de tabaco, né, de fumo, ou de armas, está na moda aí, né, armamentos. Né? Quer dizer, se ele cumprir adequadamente as suas obrigações, se ele for excelente no seu trabalho, o que ele está promovendo? Né? Problemas sérios de saúde, não só para pessoas, mas para todo o sistema de saúde, a questão do orçamento público, né, do governo, para atender a esse problema social, né, que atribuem ao tabaco a morte de 5 milhões de pessoas por ano. Né? Então, quer dizer, é um dado expressivo isso. Né? Então, se nós queremos que as pessoas tenham uma vida melhor, né, com mais saúde, com mais qualidade, eu penso que nós deveríamos verificar esses itens que estão causando tantos malefícios à sociedade. Né? Então, essa pessoa, esse diretor de marketing, ele vai ser excelente se ele conseguir fazer com que mais pessoas consumam o produto dele. Né? E vamos ter que pensar bem o que é consumir armas. Né? Então, está bem presente isso hoje em dia. Né? Então, se uma pessoa, um diretor de marketing precisa melhorar a venda de armas, né, nós temos que ver quais as consequências disso. Né? Então, ou a pessoa se separa dela mesma, né? Cria duas personalidades. Não, eu sou isso aqui lá no meu trabalho, fora eu sou essa. Ou então, eu não sei como é que ele consegue conciliar ele ser excelente num trabalho que prejudica as relações sociais e o meio ambiente. Né? Então, e são várias atividades, principalmente de empresas grandes. Né? Eu faço um trabalho desse na universidade. Quando a gente olha os relatórios socioambientais dessas empresas com mais atenção, a gente vê que as práticas dela para tentar formar uma cortina de fumaça sobre a forma destrutiva que elas trabalham, né, que elas impõem às pessoas, assim, a gente vê que o malefício que ela causa é muito maior do que qualquer ação isolada, né, para atenuar um aspecto hoje, cuidar de uma ilhazinha com alguns animais ali endêmicos daquela região, dar curso de capacitação para pessoas pobres, isso aí não compensa todo o malefício que essas empresas causam. Né? E quando a gente fala de empresa, por favor, somos nós, né? Empresa é um conjunto de pessoas, né? É um conjunto de comportamento, é uma pessoa jurídica, é uma ficção jurídica. Né? Na verdade, é o conjunto dos nossos comportamentos associados a esse tipo de entidade jurídica, né? Assim como o governo também é outra pessoa jurídica, né? De direito público. Então, são ficções jurídicas que criam ilusões e que nós seguimos essas ilusões. Ó, Paulo Roberto, Isso está causando, está estimulando a gente a ter comportamentos que prejudicam as pessoas e o meio ambiente. Sim, Gabriel, desculpa. não, eu se estivesse neste momento a ouvi-lo e fosse empregado numa empresa, numa organização grande e que precisamente trabalha ou com agrotóxicos, ou com armamento, ou com coisas, enfim, que tragam destruição, na verdade, ao planeta, a pergunta que eu me faria era: e o que é que eu deveria fazer? Eu deveria olhar para mim próprio, virar a câmera para mim, como diz o Otto Scharmer,
virar a câmara para mim e perguntar, de facto, será que eu estou no lugar certo? Mas, ao mesmo tempo, eu colocaria outra questão logo a seguir. Bom, e como é que eu vou fazer uma transição de uma situação que eu tenho, ok, eu tenho um carro, tenho uma casa de férias, tenho um barco, tenho uma renda grande, ganho muito bem, e de repente tenho que largar tudo porque os armamentos, afinal, são uma coisa negativa e, afinal, os agrotóxicos também fazem mal ao planeta. E no seu entender, qual era o comportamento natural para uma pessoa que de facto está neste paradigma e que realmente se encara a si própria num lugar de malefício ao planeta e aos outros seres humanos? Eu sou uma pessoa suspeita para responder essa pergunta, né? Eu sou uma pessoa suspeita. Eu venho de uma família muito humilde e, por uma série de circunstâncias, muita sorte, eu acabei ingressando em várias empresas muito grandes, né? Empresas internacionais de auditoria, instituições financeiras de grande porte, de atuação internacional. E quando eu percebia, né, que tinha assim, uma perspectiva muito grande de viver de forma bastante confortável nos padrões da economia predominante, né, mas eu sentia que faltava sentido para a minha vida, porque eu percebia que essas instituições elas estavam desvirtuadas de seus objetivos, elas diziam que faziam uma coisa quando, na verdade, faziam outra, e as pessoas todas acreditando que ela fazia o que ela se comprometia a fazer, e via os efeitos, malefícios que essas instituições causavam. Isso, como toda percepção dessa natureza, gera uma crise, né? Claro, isso acontece, né? Eu acabei optando, para a maioria delas, para sair, né? Nem sempre da forma mais confortável, mas quando eu percebi isso, eu sabia. Mas como fazer isso, né? As pessoas têm situações diferentes, tem gente que tem filho, tem gente que não tem gente que é arrimo de família, tem gente que não é. Então, cada um tem que ver como ela vai conciliar isso. Mas só em perceber essas conexões já ajuda, porque a pessoa, pelo menos, não deixa o automático funcionar. Ela não vai defender aquilo, pelo menos isso, né? Ela vai tentar encontrar, eu acho que a melhor alternativa, talvez não fazer como eu, que muitas das vezes saía sem alternativa, por sorte acabava a alternativa aparecendo, né? Pelo menos no meu caso aconteceu, não sei se isso acontece para todo mundo, né? Então cada um tem que ver o seu caminho, por isso que eu digo que eu sou suspeito para falar nisso. A minha opção, na maioria dos casos, foi sair da instituição, né? Então, agora, você vai sair e ficar dependente, né, de outras pessoas, ou do Estado, ou do que for, né? Nós vamos sempre depender das outras pessoas. Isso é importantíssimo a gente entender, né? Que a gente vai sempre depender. Mas a gente pode tentar direcionar a vida da gente para dependermos de pessoas. Aí estou até abrindo mão já das instituições, né? Porque se a gente depender do Estado, a gente está dependendo de uma pessoa que está representando esse Estado, né? Então, depender de situações que sejam menos nocivas, pelo menos para a sociedade, preferencialmente que sejam benéficas, né? Agora, é muito difícil da gente, no sistema que está instalado hoje, né, nessa visão, melhor dizendo, que existe hoje, é difícil a gente se inserir, porque você vai pensar numa empresa grande de produção de alimentos. Ah, alimento é uma atividade boa, mas quando você vai ver a maioria das grandes empresas de alimento, é um desastre. É um desastre. Então, quer dizer, não é porque eu tentei usar assim, porque fica mais claro, né, a percepção da indústria bélica, do fumo, né, mas isso vale para qualquer atividade, tá? Se for grande, ela já acumula um poder social muito grande que faz com que ela tenha a capacidade de superar, de não se submeter às regras sociais.
né? Elas corrompem, as pessoas ligadas a essas instituições corrompem as outras, acabam lidando com um volume de recursos muito elevado, muito expressivo, que compra, infelizmente, as pessoas, né? Os fiscais, compram as pessoas que decidem no judiciário, compram todo mundo, né? Cada um com seu preço, obviamente, né? E alguns até não são corrompíveis, né? Corruptíveis, mas elas acabam sendo até aquela peça que valida o sistema. Não, o fulano ele é honesto, né? Então, aquele fulano vai validar toda uma relação de pessoas que, no final das contas, é desonesta e prejudica as pessoas e o meio ambiente, né? Então, é uma questão muito complexa da gente atuar nesse ponto. Mas eu acho que é importante entrarmos em crise, eu acho muito importante isso, né? E tentarmos encontrar as formas para que, se não dê para sair agora, em algum momento a gente sair. Então, acho que isso que é importante, né? Não é necessariamente você ser 100% pró-abundância agora, mas saber em que patamar você está e tentar avançar nesse processo, né? Então, muitas das vezes, você precisa continuar numa empresa que você sabe que está fazendo coisas erradas, né? que está prejudicando, está trazendo mais malefícios, mas é o possível para aquele momento. Mas você pode tentar, a partir dessa crise existencial, que essa percepção nos proporciona, você pode tentar gerenciar a sua vida para, dentro de algum tempo, poder se desvencilhar dessa instituição que está, de uma certa forma, te causando essa crise, esse mal, né, que está fazendo uma coisa que você não gostaria de fazer. E um aspecto muito importante, porque nós falamos antes das necessidades, fazendo a ligação com as necessidades, é que, se você coloca as suas necessidades legítimas, que são suas mesmas, baseadas nos referenciais internos, você pode reduzir, pode ser que você consiga reduzir essas necessidades que exigem a parte econômica para satisfazer, né? A níveis que te permitem mais flexibilidade, né? Se você tem muitas necessidades, você quer toda a tecnologia do mundo, quer todas as casas de praia, todos os barcos, se você quer isso tudo, você vai precisar de uma fonte de recursos muito grande. Então, provavelmente, você vai ter que entrar no lado perverso da obtenção desses recursos. Agora, se você tem uma vida que não passa privação, mas circunscritas a necessidades essenciais, suas mesmo, que você não passa privação, você pode precisar menos de recursos, que, consequentemente, vai fazer você precisar menos de altos salários, por exemplo, e aí você pode trocar uma empresa prejudicial a você e ao planeta por uma outra atividade econômica que não seja tão prejudicial para você e para o meio ambiente e para o planeta. Então, isso faz parte de prestar atenção e de colocar no seu menu de opções, né, algumas possibilidades que sejam, no mínimo, menos piores do que outras, né? Então, não sei se eu consegui sim, sim. atender a Sim, sim, resposta, sim. mas seria mais ou menos nesse sentido de entrar no processo. Desculpe, não estou te ouvindo. Pois não estava a ouvir, não. Agora sim. Agora sim. Eu seria tentado a dizer, ou estaria tentado a dizer que quanto mais simplificação da vida, mais liberdade eu terei. Ou seja, seria o inverso, não é? Ou seja, a minha vida é simplificada, ou seja, eu tenho as necessidades básicas satisfeitas e, portanto, eu não estou a pedir mais do que aquilo que eu necessito e, portanto, eu não preciso do barco, porque o barco não me faz falta para viver. Eu não preciso do avião também para viver. Eu preciso de ter necessidades básicas. Então, se eu tenho mais necessidades básicas, tenho menos necessidades financeiras, estou mais liberto para poder fazer outras coisas. Perfeito. Perfeito. Simplicidade é quase que um sinônimo de liberdade. Perfeito. Sim. Há um aspecto que eu gostava de trazer, enfim, que de algum modo... Só fazer um comentário complementar, só para a gente fechar? Força. Desculpe.
que a teoria econômica predominante, ao estimular as necessidades, tanto coletivas quanto individuais, através dessa massiva informação publicitária, né, ela faz com que você se torne escravo, né, porque você amplia para horizontes distantes do essencial, do necessário, do suficiente, e aí você acaba ficando escravo do empregador, de toda da pessoa que dá cursos para você melhorar o seu salário, dessa turma toda, né? Então, se você quer liberdade, é interessante que você se emancipe das orientações da teoria econômica predominante, né? E a proposta no livro dá orientações, dá estímulo para justamente essa emancipação dessa escravidão proposta pela teoria econômica predominante. Desculpe, Gabriel. Não, então, pegando nisso que acabou de dizer, Paulo Roberto, é interessante, no livro vem esse elemento que é o rendimento mínimo garantido, que é referido no livro, no sentido em que, ok, eu posso ter um rendimento mínimo para poder viver, mas ao mesmo tempo também não tenho que forçosamente trabalhar numa área, mas posso desenvolver-me a mim próprio e trabalhar utilizando esse rendimento mínimo para trabalhar em outras coisas que estão mais ao meu alcance e mais dentro daquilo que é o meu propósito de vida. E que se calhar também se religa ao propósito de vida da humanidade, ou seja, da essência do ser humano no planeta Terra. Eu gostava de ouvir os seus comentários, porque este é um tema bastante polémico, como se sabe, e que neste momento está já a ser utilizado em alguns países europeus, pelo menos, que eu saiba, e era interessante ouvi-lo um pouco nisto, porque na realidade para muita gente tem um grau de utopia significativo, mas por outro lado já está a começar a ser aplicado, o que eu acho que não deixa de ser absolutamente interessante, e eu também é um elemento que eu acho que é importante se calhar trazê-lo, porque acho que está vivo, não é? Cada vez mais está vivo, e é uma interrogação, diria eu, do próprio paradigma vigente, ou seja, ele traz a interrogação, mas será que este capitalismo, enfim, não vou agora utilizar aqui adjetivos, mas este capitalismo vigente realmente é um modelo? Se calhar podemos encontrar outros modelos que sejam mais consentâneos com as vontades, as necessidades, o reolhar para si próprio com essa câmara virada para si. Gostava de ouvir os seus comentários. Sua fala foi tão rica que já me reportou para tantos assuntos, sabe, que é até difícil de me organizar para responder. Sim, primeiro eu gostaria de falar o seguinte. Nós começamos a nossa conversa falando sobre a mudança de visão. Então, isso é fundamental, porque muitas das confusões que nós temos hoje, dos temas polêmicos, é porque nós já chegamos à percepção de que essa orientação que nós estamos seguindo não dá em bom lugar, já não deu, não é que não vai dar, não, já não deu em bom lugar, né? Nós já estamos com uma sinuca de bico ambiental e social, então não é que vai dar na frente, não é para as próximas gerações, não, é aqui e agora, né? Mas já vislumbramos outras possibilidades, mas nós ainda estamos divididos entre essas duas visões. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos muito impregnados dessa visão dominante que tem como uma das suas ferramentas a teoria econômica baseada na escassez. Então, quando a gente coloca propostas na pauta, a gente tem que perceber que boa parte dela está amparada, está ainda alicerçada na visão de mundo dominante. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Eu penso, assim, às vezes, que é melhor a gente começar a pensar em propostas globais, porque a proposta do livro é pessoal, né? Como aquela coisa aquele lema do movimento ambiental, né? Ter uma perspectiva global, mas ação local, né? Então, o local é dentro da gente. Então, assim, o que você pode fazer aqui agora?
Então, assim, a perspectiva do livro é essa. E aí a gente, às vezes, começa a querer encontrar soluções para o mundo girando de uma forma diferente. Só que eu penso que a gente precisa primeiro treinar, como um atleta na Olimpíada, né? Ele primeiro precisa treinar bastante para depois ter resultado, né? Então, acho que nós temos que treinar bastante internamente, começando a verificar nos nossos comportamentos cotidianos o que produz escassez, o que produz abundância, para aí depois nós começarmos a ameaçar alguma proposta global, porque a gente ainda está muito impregnado dessa visão predominante, né? Então, eu vou responder essa pergunta meio que deixando de lado isso tudo, né? E entrando nessa visão difusa, né? Essa coisa que eu tenho um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro, né? Então, a princípio, né, dentro dessa orientação que nós temos hoje, se você não tem recursos, você está fadado a morrer, recursos financeiros, econômicos, né? Então, a gente já está entrando nessa perspectiva, né? Então, amparado lá na teoria econômica predominante, tá? Então, é muito importante para você pensar na sua vida, ter você como referencial, etc. É muito importante. Mas tem o passo seguinte, que eu acho que é o que você está mencionando, que é quais são as minhas opções, né? Então, eu percebi já que, por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa que não está fazendo coisa boa e eu quero sair. Como é que eu vou sair? Eu vou ter que ver as minhas opções. Como é que eu vou sair dessa situação e não vou morrer de fome, né? Vou conseguir atender as minhas necessidades, que são legítimas, que são baseadas nos meus referenciais internos. Então, eu preciso ter opções, porque se eu não tiver opções, a minha capacidade de agir de forma diferente se reduz muito, talvez até se torne inviável, né? E eu penso que essa medida, né, de uma renda mínima universal, ela dá uma opção, né? Então, nesse aspecto, ela é muito favorável, do meu ponto de vista, porque ela gera opção dentro do ambiente existente atualmente, tá? Que exige dinheiro para você comprar as coisas, esse tipo de coisa. Então, eu estou analisando com base nesse mundo que a gente tem hoje. Eu acho que a gente pode partir para outro muito melhor, mas nós temos que trabalhar bastante essa visão diferente, nos transportarmos mais para essa visão diferente da dominante, para aí surgirem as ideias que sejam harmônicas com essa nova visão, né? Mas dentro dessa visão que a gente tem hoje dominante, eu penso que é uma ótima alternativa. Acho que seria importantíssimo ter uma renda básica para todos os países, para todas as pessoas, para que ela tenha opção. Ela não precisa se prostituir para conseguir recursos, para sobreviver, para cuidar do seu filho, né? Então, ela não vai precisar roubar as outras pessoas, agredir as outras pessoas, violentar as outras pessoas. Então, é um mecanismo que não que isso vai impedir essas outras coisas. Ele vai ser uma opção que a pessoa vai ter para poder evitar essas coisas tétricas que muitas das vezes você tem que fazer por falta de opção. Então, nesse aspecto, considerando as condições que nós temos hoje, eu acho que uma renda básica mínima é fundamental para que nós deixemos de destruir, né? Termos mais opções para não destruir e para não, por exemplo, como a gente estava falando antes, ser tão dependente de uma atividade econômica, de um trabalho, né? Então, nesse aspecto, eu acho que é muito construtivo. Não sei se eu consegui me fazer entender. Perfeitamente, perfeitamente. Mas eu acho que se a gente evoluir nessa Sim, sim, visão sim, sim. da abundância, a gente vai conseguir alternativas muito melhores do que essa. E como é que o Paulo Roberto, que aliás tem um capítulo dedicado à ciência, tecnologia e competitividade, de que modo é que, agora que depois deste período de imersão em que estivemos confinados, e que, portanto, estivemos 2 anos confinados e, portanto, tivemos um acesso inacreditável à tecnologia, ao que parecia absolutamente absurdo há 2 anos atrás, trabalharmos demasiado até
com o Zoom e com outras ferramentas. Como é que o Paulo Roberto, enfim, que este livro foi escrito bem antes disso, mas curiosamente este tema agora está em cima da mesa, e de que ponto é que esta ciência, tecnologia e competitividade, de que modo é que elas se interrelacionam, o que é que emerge e de que modo é que se relacionam também, sobretudo, que era este ponto que eu queria focar, antes que me perca, relativamente a este momento do Covid, que nos trouxe este mergulho nesta tecnologia, mas também o que é que podemos daqui retirar de positivo e o que é que poderá vir que nos ancore e que nos dê uma perspectiva positiva de vida, que nós precisamos de perspectivas positivas na realidade. Terrível, você me deixa sempre de saia justa. Muito difícil falar sobre isso tudo junto, né? Em poucas palavras, né? Mas vamos tentar, vamos tentar. Bom, as más notícias continuam, né? Em ciência e tecnologia também, né? Que é a tecnologia hoje é vista como a ferramenta fundamental para você conquistar alguma coisa, né? Conquistar um patamar interessante enquanto país no mundo, né? A tecnologia dos armamentos que a gente está vendo aí, né? Infelizmente acontecendo hoje, né? Em vários lugares. E então é muito complexo isso, porque realmente a tecnologia ela deixa você numa condição muito mais vantajosa, ela faz você concentrar poder. A tecnologia é poder, né? Ciência e tecnologia é poder hoje em dia, né? Nós estamos vendo aí no conflito, né? Armado que nós estamos observando. Então, a tecnologia ela é fundamental, né? Para a competitividade, porque para você competir, né? Para você chegar na frente dos outros, se você consegue concentrar poder, você vai ter combustível mais efetivo do que os outros. Então, você vai deixar os outros para trás, né? Agora, é uma questão de visão, né? A má notícia é essa, né? Como que a competitividade está sendo utilizada hoje? Ela está sendo a favor ou contra as pessoas, né? No contexto geral, né? Como que é melhor você trabalhar? A partir da competição ou da cooperação? Então, nós temos que pensar um pouco sobre essas coisas, né? E a questão da tecnologia, né? E Covid, realmente a tecnologia foi muito importante para nós termos melhores condições para enfrentar os problemas da Covid, especialmente o isolamento. Só que para algumas pessoas terem isso, para muitas pessoas terem isso, várias pessoas tiveram que se expor, né? Então, mesmo com toda a tecnologia, muitas pessoas se expuseram aos problemas da Covid para permitir que algumas pessoas pudessem evitar esses problemas. Então, já começa aí a questão de quem pode ter acesso à tecnologia e quem não pode. Já começa a ser uma questão um pouco complexa. E outra que eu acho muito importante, que é uma pergunta, que eu não tenho resposta, mas acho que ela é bastante sugestiva. Por que será que nós chegamos à Covid e várias outras doenças que nós temos hoje, que a gente está esquecendo, né? de depressão, né? De câncer, etc., etc., né? Então, por que nós estamos chegando a várias dessas doenças? Alguns especialistas, lógico que isso não existe consenso, alguns especialistas entendem que essas doenças vêm muito em função do estilo de vida. E a tecnologia está impactando significativamente no nosso estilo de vida, né? Então, está nos colocando em condições muito sedentárias, e sedentarismo é a base para quase todas essas doenças. Então, você fica lá sentado diante do computador, horas a fio, isso vai te causar problema. Então, isso vai diminuir as suas defesas do organismo. Aí, doenças que você facilmente resolveria, o seu sistema imunológico resolveria facilmente, com esse sedentarismo, com esse estilo de vida que não é saudável, proporcionado por uma tecnologia
que não é pensada na saúde, ela não é pensada no seu uso para a saúde, ela não é. A maior parte dos artefatos que nós temos hoje à nossa disposição, celular, internet, televisão, rádio, celular, isso tudo foi criado primeiro para a guerra. A maioria desses artefatos, o avião, né? Então, a maior parte deles foi desenvolvida, em princípio, para o uso militar. Tá? Então, alguns dizem, né, que para essa indústria do armamento, do militarismo, né, progredir, ela precisa levar esses artefatos para o comercial para que isso gere receita a partir de patentes, etc., para voltar para a indústria de armamento, para que ela possa se sofisticar cada vez mais. Então, é uma fonte de recurso, a nossa, né, aparentemente pacífica, né, utilização da tecnologia, muitas das vezes está servindo de recurso para o incentivo à indústria bélica. E a indústria bélica precisa de quê para aumentar o seu consumo, né, o consumo do seu produto? De conflitos armados. Então, quer dizer, uma coisa está relacionada com a outra. Então, no nosso trabalho, nós fazemos uma crítica muito severa, não à ciência e tecnologia, mas à forma como a ciência e tecnologia está sendo utilizada, tá? Como ela está se desenvolvendo. Né? E nós chegamos, eu nem deveria falar isso aqui, né? Depois você corta no vídeo, mas, inclusive, no livro tem a proposta polêmica, claro, né? Quase às raias do absurdo, de se propor uma moratória tecnológica, né? Porque nós já temos tecnologia mais do que suficiente para nós vivermos muito bem. Nós já conseguimos contactar o mundo todo, né? Nós já temos soluções para questões de saúde que eu acho que elas vão se tornar desnecessárias se nós voltássemos a um estilo de vida mais autêntico, mais amparado nos nossos referenciais internos, especialmente se nós nos entendermos como seres vivos. Então, se nós voltarmos a um estilo de vida que tome mais intimidade com essa natureza humana como ser vivo, eu acho que nós vamos precisar de muito menos tecnologia na parte de medicina, muito menos. Tá? Então, mas nós já temos muitos recursos, né? Mas tem uma doença aqui rara que precisa dessa coisa. Mas, olha, enquanto a gente se preocupa tanto com doenças raras, desenvolve, consome recursos fundamentais para a vida, para aquele tipo de segmento, milhões de pessoas estão morrendo por falta de acesso a outros elementos básicos, saneamento, alimentação, água não contaminada, e que nós já temos instrumentos mais do que suficientes há décadas para tratar desses problemas, né? Então, nós estamos deixando morrer, né, pessoas que poderiam ser evitadas, essas mortes, por coisas que nós já temos solução aqui, já temos tecnologia, já temos conhecimento para buscar soluções de doenças que muitas das vezes estão ligadas ao nosso estilo de vida. Basta mudar o estilo de vida que você não vai ter mais aquela doença, né? Então, assim, é muito complexo esse tema, e eu penso que a tecnologia, hoje, como ela está sendo utilizada, a ciência, como ela está sendo desenvolvida, ela está nos empurrando para o abismo. Então, acho que o momento é a gente dar uma parada, pelo menos diminuir a velocidade e verificarmos qual o rumo que nós vamos tomar, né? Porque nós estamos tomando um rumo, no meu ponto de vista, posso estar enganado, né, o que está previsto no livro, né, nós estamos numa sinuca, eu vou falar ambiental, é socioambiental, mas não dá para separar essas coisas, mas ambiental, por quê? Por causa da tecnologia, né? Se você tiver que cortar uma árvore com um machado, você vai demorar um tempo. Com uma motosserra, você uma parte muito pequena desse tempo. Então, a motosserra é um artefato da ciência e tecnologia, né? Então, nós temos que observar isso, né? A fast food, que nós falamos lá atrás, ela depende de vários instrumentos tecnológicos, tá? Então, essas coisas que estão causando as doenças que depois exigem mais instrumentos, artefatos tecnológicos para resolver.
Então, eu acho que nós poderíamos parar para pensar, dar uma parada no desenvolvimento tecnológico, isso é impensável hoje em dia, né? Principalmente para os gestores de países, né? Isso é impensável, mas eu penso que nós devemos começar a pensar o impensável, porque o pensável está de acordo com essa visão dominante. Então, nós temos que partir para o impensável para sairmos dessa sinuca de bico civilizatória que nós estamos, porque foi essa visão que nos trouxe para essa sinuca de bico, né? Então, esse instrumento que dá competitividade às pessoas, né? Que no coletivo pode ser países, empresas, etc., né? Dá poder às pessoas, e a gente parece que não conseguiu ter consciência suficiente para usar esse poder de forma benéfica. Então, acho que é melhor a gente dar uma paradinha, ver o que a gente já pode fazer com o conhecimento e a tecnologia que nós já temos hoje, melhorar o acesso à tecnologia que é adequada para as pessoas, né, para que depois nós, depois de redirecionarmos, né, para longe do abismo, né, aí sim nós começarmos uma outra incentiva, né, a tecnologia, mas para outro caminho, uma tecnologia completamente diferente dessa que a gente tem hoje, né, que é antinatural, que é completamente nociva, né, para o planeta e para nós, né? Então, ela nessa visão dominante, ela é essencial, né? É indispensável para conseguir se desenvolver. Mas esse desenvolvimento está levando a gente para o abismo. Então, se a gente passa para uma outra visão, que é o que a gente estava falando do início, é preciso mudar a visão, né? Numa outra visão, nós precisamos de outro tipo de tecnologia, não é dessa, né? E podemos até aproveitar essa história que a gente teve, essa experiência e esses artefatos que nós já construímos, para tentar ver o que é interessante para satisfazer as nossas necessidades e o que não é, e abrir mão do que não é, para ficarmos com aquelas que são efetivamente interessantes para a gente, né? E tem uma perversidade fazendo aquela conexão entre tecnologia, propaganda e trabalho, né? Tem uma perversidade que é muito bem exposta naquele filme A História das Coisas, né? Aquele filme é muito interessante, porque ele mostra lá uma pessoa, né, trabalhando para conseguir dinheiro para assistir uma televisão, aquela televisão tem uma propaganda que te estimula a comprar coisas, e dessas coisas todas praticamente exigem tecnologia, aí você vai lá e compra aquela tecnologia, mas para pagar a conta você tem que voltar a trabalhar mais horas para conseguir mais dinheiro para manter aquilo, para você ficar sentado na televisão, para assistir novamente novas propagandas, para ir de novo no mercado, e cria um ciclo vicioso que a vida do ser humano acaba se restringindo, segundo o vídeo, né? E acho que muitas pessoas parecem confirmar essa observação do livro, do filme, do vídeo, né? Que as pessoas vivem só para trabalhar, para assistir televisão e para comprar. A vida dela se resume a isso. E eu tenho a suspeita que a nossa vida, enquanto ser humano, é muito mais abrangente que isso. Agora, para a gente ampliar esse horizonte, para poder expressar mais plenamente essas potencialidades que nós temos que repensar trabalho, a nossa exposição à propaganda e à tecnologia. Não sei se eu consegui atender o que você Perfeitamente, perguntou, mas essa é a proposta que está no livro. perfeitamente. Há um outro tema enfim, não iria agora para os indicadores de desempenho, porque também é um ponto que está referido no livro, no capítulo 8, e o 7, que é o Estado. Enfim, são dois temas que ficam para uma outra oportunidade, mas há um tema que também é interessante, que é uma visão diferente que o Paulo Roberto Silva traz, que é precisamente, e que fala das moedas sociais e das organizações sem fins lucrativos, e que, de algum modo, podemos olhar para essas entidades ou para esses modelos, digamos assim, como encerrados no mesmo paradigma em que a economia vigente funciona. E qual era a sua proposta para as organizações sociais, se quiser, para as moedas sociais, para poderem trabalhar numa realidade diferente daquela que trabalham hoje? Sempre pergunta difícil, né? Sempre pergunta difícil. Bom,
Com relação a essa parte, nós temos que entender aquilo que nós falamos antes. Nós estamos divididos entre uma visão dominante e que já está esgotada, não é? Não está se esgotando, não. Ela já está esgotada. Do meu ponto de vista, ela já está esgotada. Nós não estamos vivendo tão bem quanto poderíamos viver, aqui, agora, hoje. Né? Então, nós já sabemos que isso não tem jeito. E eu não estou falando de capitalismo, tá, pessoal? Não estou falando disso. A experiência socialista também trouxe problemas sociais e ambientais muito sérios. Algumas pessoas falam a experiência socialista prática não pode ser entendida assim, porque não foi aplicada bem. Né? E aí a gente começa a comparar a prática do capitalismo com a filosofia, né? com as propostas, né? De socialismo, por exemplo, ou o contrário, né? A proposta prática do socialismo com princípios do capitalismo. E aí eu acho que nós começamos a misturar as coisas e não fazemos uma boa conclusão, não chegamos a uma boa conclusão. A sensação que eu tenho é que todas essas propostas estão amparadas na visão dominante. Então, quando a gente fala teoria econômica predominante, nós não estamos falando de teoria de economia capitalista. Nós estamos falando de todas as grandes orientações econômicas que foram implementadas no mundo. Né? Então, inclusive o charmoso, né, termo desenvolvimento sustentável, que é muito charmoso, mas ela está sendo incorporada, né, pela teoria econômica, apropriada pela teoria econômica predominante, e ela está muito mais camuflando a destruição do que encontrando soluções para a destruição. Então, não basta uma boa ideia. As ideias são maravilhosas, muito bacanas, mas o problema é a humanidade colocar essas boas ideias em prática, com a visão de busca de poder econômico que nós temos há séculos. Né? Então, nós não estamos circunscritos à questão do capitalismo, do liberalismo, da globalização. Não é isso. É toda essa visão que vem de séculos, para não dizer milênios, que busca a concentração de poder sobre as outras pessoas. Então, isso é importante, porque a gente não está falando só de capitalismo. Tá? A gente está a todas as grandes abordagens de economia. Né? Então, dito isso, a gente percebe também aquilo que nós já falamos, que nós estamos divididos entre essa visão dominante, que já se esgotou, e não saber bem como seguir adiante numa outra visão, numa outra direção. Né? Então, nós temos propostas maravilhosas que são apropriadas pela teoria econômica predominante. Então, vou dar um exemplo, que tem um histórico, a ideia é maravilhosa, mas o histórico é péssimo, que é cooperativa. Cooperativa é um problema. Então, a cooperativa que dá certo, ela entra na questão dos indicadores, lá atrás que você preferiu pular, né? A cooperativa que dá certo é pelas métricas da teoria econômica predominante, ou seja, ela é geradora de escassez, porque só tem sucesso quem gera valor, e o valor está implícito na geração de escassez, que é o paradigma da teoria econômica predominante. Então, se tem uma cooperativa que está dando certo, vai lá olhar com cuidado, que você provavelmente vai encontrar alguma coisa complicada lá. Tá? Não estou falando de desonestidade, não é isso, não. É um comportamento de estimular, de expandir a escassez, né? Que é a tal do gerar valor. Exatamente essa expressão. Né? Então, uma ideia maravilhosa, mas o que a gente vê de conflitos, né? de cooperativas que não dão certo, que transmutam totalmente os seus objetivos solidários, que motivaram a sua fundação, né? É muito frequente isso. Então, a moeda social entra nessa história, né? Porque a moeda ela é um instrumento de concentração de poder. Você
não pode emitir. Se você conseguir emitir moeda e alguém acreditar nela, essas bitcoins, essa coisa toda, né? Veio um movimento de rapazes, né, de altíssimo poder, né, econômico, para conversar comigo sobre uma plataforma dessa parte de, 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 de moedas, né, virtuais, né? No final das contas, a única coisa que eu posso falar para ele é o seguinte: ó, a proposta de vocês é maravilhosa, linda, fantástica. Mas, para dar certo, as pessoas têm que acreditar. Se elas acreditarem, vai dar certo. Se não acreditarem, não vai dar certo, né? Então, esse é um aspecto importante, né? Até a origem da moeda é importante, né? Eu li um texto uma vez muito interessante que dizia que a moeda ela não surgiu como instrumento de troca. Ela era um distintivo que permitia os mercadores entrarem em algumas cidades para comerciar, né? Então, o gestor daquela cidade, estado, seja lá o que for, ele cunhava um distintivo e o portador daquele distintivo podia entrar na cidade e fazer negócio lá, né? E, com o tempo, o que aconteceu? Isso vale dinheiro, né? Isso tem valor, vale dinheiro não, isso tem valor, né? Então, com o tempo, o que foi acontecendo? Alguns mercadores transferiam essa permissão para outros mercadores que iam lá e tinham acesso a comerciar naquela cidade. E, por conta disso, dava um determinado valor, né, de mercadorias ou o que fosse, para aquele que emprestou a moeda, né? Então, isso foi começando a circular e só muito depois é que virou um instrumento de troca, né? Então, dessa história, que eu acredito que seja verdade, né, a gente depreende a característica fundamental desse instrumento, que é uma moeda, né? Primeiro, é emitido por alguém que tem poder. Então, alguém que tem poder vai emitir uma moeda, uma nota de papel, um impulso eletrônico na nuvem, qualquer coisa dessa, qualquer ilusão dessa, né? E que as pessoas vão acreditar naquilo, crédito, né? Débito e crédito, a palavra vem de acreditar, né? Crédito. Então, as pessoas vão acreditar naquela moeda e vão se comportar em função dela ter um valor, né? Inflação, as pessoas falam muito de instrumentos econômicos para resolver, mas no Brasil nós tivemos a experiência da hiperinflação e aqui só foi resolvido quando foi usada a psicologia social, tá? Então, é você fazer as pessoas acreditarem naquela ilusão, que é aquele papel, que é aquele metal, que é esse impulso eletrônico que está perdido aí na nuvem, né? Então, é preciso isso, né? Ter uma autoridade que emita essa moeda, né? E essa autoridade ela vai ter que impor, de alguma forma, a crença das pessoas naquilo. Quer dizer, você vai entregar um prato de comida para uma pessoa que exigiu trabalho para cultivar a terra, uma série de coisas, né, para gerar aquele prato de comida, e você vai entregar por um pedaço de papel e plástico. Agora menos ainda, você passa um plástico e transfere uma quantidade de impulsos eletrônicos de uma conta para outra, né? Muito mais virtual que isso, né? Então, essa característica de ser emitido por uma autoridade já começa a complicar, porque para ter uma autoridade você precisa ter as pessoas que subordinam essa autoridade, né? E essa subordinação já dificulta você expressar o ser singular que você é plenamente. Então, qualquer tipo de submissão já se torna uma dificuldade para você se expressar plenamente. Então, essa característica, né, é muito importante, porque você, ao comprar, ao acreditar numa moeda, você vai estar se submetendo ao poder que emite aquela moeda, né? Então, isso para a moeda oficial é muito fácil de ser observado, muito tranquilo, que não preciso nem dar exemplo aqui, né? Agora, e para a moeda social? A moeda social ela importa várias características da moeda oficial, né? Primeiramente, normalmente ela está pareada, né? Ela está lastreada numa moeda oficial. Então, para você entrar no sistema de moeda social, você precisa ter a moeda oficial. Então, quer dizer, já começa a ser complicado, porque você não se desvinculou totalmente do sistema oficial, né? Mas, de qualquer forma, ela vai
exigir uma submissão e uma crença em relação às pessoas que emitem a moeda. Então, isso é um aspecto importante que as moedas sociais importam dessa moeda oficial, né? E o que eu acho que é principal aí, e que tem direta vinculação com a questão da escassez, né, e da abundância, que é o seguinte: só vai poder comprar quem tiver a moeda, nem que seja social, né? Quem não tiver a moeda social não vai poder comprar. Então, é um instrumento de exclusão. Está dentro daquilo que nós estamos conversando sobre propriedade, né? Algumas pessoas vão ter acesso às coisas porque têm aquela moeda, enquanto que as pessoas que não têm acesso àquela moeda, ainda que social, não vão poder ter acesso àquilo e, consequentemente, vão passar privação. Então, a moeda social ela não resolve esse problema das pessoas que não têm condição de obter a moeda, seja ela social ou oficial, né? E que discrimina as pessoas, né? E que gera exclusão e desigualdade. Então, é muito complexo a gente falar disso, né? Porque as iniciativas são ótimas, porque elas, normalmente, as iniciativas de moeda social, elas estão amparadas no movimento de emancipação social. Isso é importantíssimo, né? De você não ficar subordinado a determinadas situações, contextos que exploram determinados segmentos. Então, isso é muito interessante, independente da moeda social. Tá? Então, o movimento, sim, de buscar autonomia, segurança alimentar, isso é fundamental. Tá? E a moeda social pode ser um incentivo para isso, mas não deve ser entendido como a panaceia que vai resolver todos os problemas. Não vai resolver, porque ele está muito envolvido com a visão predominante, pelo menos do ponto de vista da teoria econômica que nós estamos propondo, né? E, no limite, o ideal mesmo, que está difícil para a gente, no momento que a gente vive, chegar a isso, por isso que eu digo que a gente tem que experimentar um pouquinho esse processo interiormente, individualmente, para depois nós pensarmos em processos coletivos, porque o ideal mesmo seria não ser necessária a moeda, né? Nós temos acesso a tudo aquilo que satisfaz as nossas necessidades legítimas, né? Autênticas, amparadas nas nossas referenciais internos, sem precisar recorrer a nenhum tipo de poder externo para chegar a isso, né? Muito mais amparado na cooperação do que na competição. Então, no limite dessa outra visão, esse seria o ideal. Agora, estamos nesse momento de transição, então esses instrumentos podem ajudar a gente a avançar um pouco, mas que eles em si não resolvem a situação. Eles podem ser instrumentos que vão ajudar a gente a prestar atenção na nossa própria situação e buscarmos soluções nossas, para nós mesmos, em cooperação com quem está ao entorno da gente, e não ficar dependendo de empresa, dessa ilusão que é empresa, Estado, etc. Eu não sei se isso Sim. atendeu ao que você Sim. comentou. Completamente. Eu, de repente, fazendo um pouco de voz enfim, de contraponto, diria assim, eu era capaz de lhe conseguir chamá-lo de utópico, depois do que acabou de dizer, Paulo. Utópico em que sentido? Se for no sentido de um ponto no horizonte que vai nos orientar, independente de nós alcançarmos esse ponto ou não, eu agradeço, é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Porque o que nós estamos vendo antes do horizonte, nessa linha, nessa visão que nós temos hoje, é aterrador, né? Então, entre ter essa visão aterradora que nós temos hoje e ter uma visão para o horizonte que talvez a gente nem consiga alcançar algum dia, eu penso que é melhor olhar para esse horizonte, né? Agora, se for utópico no sentido de fora da realidade, aí eu volto ao que a gente conversou antes sobre o prato de comida, né? Eu penso que não. Eu acho que nós temos várias medidas que nós podemos tomar na nossa vida aqui e agora que não dependem nem da moeda social, nem da moeda oficial, né? Eu gosto muito de lembrar dessa propaganda, tinha uma propaganda de cartão de crédito, né, incentivadora do consumismo,
mas ela tinha uma parte que eu acho muito interessante, não sei se ela foi veiculada aí em Portugal, mas tinha um cartão de crédito que mostrava, assim, o anúncio começava mostrando cenas assim paradisíacas, né, com um casal namorado caminhando na praia, por exemplo, né, um avô cuidando do neto, aquele olhar assim terno, né, de todo avô, uma criança com um cachorro, né, um cachorro com uma criança é uma coisa extraordinária, né? Então ele começa a mostrar essas cenas maravilhosas e aí a mensagem publicitária vem depois, né? Tem certas coisas na vida que não têm preço. Para todas as outras, use o cartão de crédito. Então, eu acho essa propaganda assim, de uma profundidade assim, analítica muito importante, porque mostra que na nossa vida nós temos uma parte dela que precisa do dinheiro, que precisa do cartão de crédito, mas tem outra parte que não precisa. Você olhar com ternura para um animal, né, para você ter um relacionamento afetivo que, né, leva aquele enlevo, não precisa do dinheiro, não precisa. Né? Você admirar uma obra da natureza, né? Você ter contato com esse gigantismo que é uma grande cachoeira, por exemplo, né? Aquilo que a gente estava conversando antes sobre uma grande árvore centenária. Né? Essas coisas não têm preço se você prestar atenção. Por isso que a gente fala que a sua vida depende da atenção. Né? Se você prestar atenção para essas coisas, né? Uma boa conversa com uma pessoa que te enriqueça e você também dê contribuições para essas pessoas, isso não tem preço. Uma caminhada. Né? As pessoas falam não tenho dinheiro para frequentar um ginásio, né? Como vocês chamam aí em Portugal, nós chamamos aqui no Brasil de academia, né? De ginásio. Você não tem dinheiro, mas você pode dar uma caminhada. Isso tem um benefício extraordinário para a sua saúde, tanto em termos físicos, mentais, emocionais, né? E não custa absolutamente nada. Então, essa propaganda ela é muito educativa, que mostra isso. Uma parte da nossa vida depende do dinheiro e outra parte da nossa vida não depende do dinheiro. Pelo que a própria propaganda mostra, o que dá sentido para a vida, aquele gosto de viver, é a parte que não tem preço. A parte que tem preço é aquela assim, o mal necessário. Então, tudo bem. O que eu tenho que fazer? O que pode estar ao meu alcance? Fazer uma análise criteriosa, prestar atenção na minha vida e saber qual é a proporção da minha vida que depende de dinheiro. Qual é a outra proporção da minha vida que não precisa de dinheiro e que dá sentido para a minha vida? Será que eu posso aumentar a participação das coisas que não precisam de dinheiro e diminuir as coisas que precisam de dinheiro? Então, é disso que é muito prático, é muito pragmático, a gente pode colocar isso aqui e agora. Agora, a gente tem que se desvincular dessas referências da visão dominante. Isso é que é fundamental. Por isso é que a gente colocou lá no início, capítulo 3, nós estamos mudando. Por isso que o título do nosso livro, né, é Economia para uma Consciência Emergente, uma turma que tá chegando que não quer mais olhar do jeito que as pessoas estavam olhando até então. Eu acho que é um tipo de... Quer dizer, essa visão não tem nada de nova, tá? O livro não tem nada de novo. Se você olhar a história, a tradição filosófica da humanidade, tudo que está no livro está lá. Tudo que está lá. Eu não inventei absolutamente nada. Eu só estou analisando a situação que nós estamos vivendo hoje a partir dessas perspectivas que me parecem muito mais interessantes. Né? Então, nós podemos ter esses economistas famosos, né, que ganharam prêmio Nobel de Economia, como nossas referências. Mas eu prefiro, por exemplo, ter outras pessoas, né, como Buda, como Jesus Cristo, como Sócrates, como Epicuro. Né? Eu acho muito mais interessante, como Gandhi, como o Thoreau. Eu acho muito mais interessante ter essas pessoas como meus orientadores econômicos do que ter esses economistas que ganham prêmio Nobel de Economia. Então, é uma opção que nós temos. Isso é muito prático, nós podemos colocar em prática agora. Podemos ser 100% isso? Acho muito pouco provável. Eu, pelo menos, não sou. Tá? Mas, pelo menos, eu estou me orientando para essa proporção do que não precisa de dinheiro e que dá sentido para a vida
seja a proporção maior da minha vida e que a parte que precisa do dinheiro seja a menor possível. E como nós já tínhamos falado, e você destacou muito bem, Gabriel, quanto menor essa parcela que precisa de dinheiro, maior liberdade você tem, né? Você destacou isso muito bem. Então, é nesse sentido, de fora da realidade, eu não consigo entender, sabe? Assim, eu até prefiro, né, ser fora, ser um louco, né, e viver fora dessa realidade que está aí, porque ficar enquadrado nessa realidade que está aí, venhamos e convenhamos, né? Eu acho que não é a melhor forma de viver, né? Então, eu prefiro ser chamado de louco, né? Você muito elegantemente me chamou de utópico, mas eu prefiro ser considerado louco. Tem até um cantor antigo do Brasil aqui que falou isso, né? Eu preciso ser uma metamorfose ambulante do que, né, agora eu esqueci, do que prefiro ser uma metamorfose ambulante do que, enfim, de me enquadrar especificamente nesse jeitinho que tem aí. Eu prefiro ser considerado como tópico e considero isso um grande elogio. É, é. Então, é nesse sentido que eu acho que, apesar de ter uma referência completamente diferente do que nós seguimos hoje, a nossa orientação de hoje. Não tem novidade nenhuma, mas é completamente diferente, mas dentro de certas circunstâncias, dentro de certas abrangências, é possível aqui e agora. Tá? Então, nesse aspecto, eu considero muito pragmático e o título de utópico no sentido de fora da realidade eu acho que eu não mereço esse título, e mesmo se merecer, eu prefiro ser isso do que ser enquadradinho nessa situação que a gente vive hoje. A provocação surtiu o efeito e, obviamente, nós estamos a Bamboal comunga de muitas das suas observações sobre a vida e sobre aquilo que é contrário à escassez, que é a vida. E, portanto, nesse âmbito, para nós, a competitividade não existe, existe uma complexidade natural e inerente à própria vida, mas não existe a competitividade na forma como o ser humano interpreta e, portanto, basta, se calhar, nós olharmos de uma forma diferente, com um paradigma diferente, com uma visão repescada de acordo com a nossa essência e possivelmente nós encontramos outra linguagem para a vida e outra linguagem para aquilo que nos entorna e que nós podemos apelidar de meio natural, ao qual nós pertencemos. Mas, enfim, há quem lhe chame só o meio natural, que está ali, e nós daqui. Visão essa que não faz parte daquilo que é o modo de pensar e de sentir da Bamboal, que também sente e pensa, e, portanto, como organização que é composta por pessoas, também tem, enfim, tem esses elementos que traz consigo e essas reflexões também. Paulo Roberto, muito obrigado pela presença, foi um prazer tê-lo aqui. Nós, com certeza, que devemos ter outras conversas, se calhar com mais detalhe sobre alguns pontos do seu livro. Ficamos felizes por o ter trazido e, sobretudo, por ter antecipado a vinda desse livro que para nós pareceu e parece sempre extremamente interessante e urgente. Acho que é um livro que tem que estar em cima da mesa ontem. E, nesse sentido, um grande muito obrigado e um grande bem-aja. Enfim, neste momento desafiante que vivemos, em jeito de saída deste confinamento geral de 2 anos e deste reinício pós-Covid de uma guerra desnecessária e despropositada. Um grande abraço e até breve. E até já. Gostaria muito de agradecer a oportunidade que você e toda a equipe da Bamboal, né, estão me proporcionando de compartilhar essas visões, né, com outras pessoas, e estou à disposição, fico muito feliz, porque também vai me dando mais incentivo para seguir nesse processo, e estou à disposição para tudo que for necessário, para que nós possamos compartilhar essas ideias e gerar benefícios, né, para todas as pessoas que entrarem em contato com essa proposta. Então, agradeço muito
e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Que o mundo seja feito de muitas utopias. Obrigado. Assim seja.